criança aponta para o brinco da garçonete e o milionário fica em choque com a revelação. Ricardo era o homem mais rico da cidade, mas também o mais recluso. Ele fugia da fama, das câmeras, dos flashes, que pareciam estar sempre atrás dele. Mas ali, na pequena lanchonete à hora do café, tudo isso parecia distante. Ele se aninhou em um canto escuro, rodeado pelo aroma forte de café fresco e o tilintar dos pratos. Na simplicidade do lugar, durante breves momentos, podia se sentir como um homem comum, porém, o destino tinha outros planos. Uma criança de uns 8 anos, com olhos grandes e curiosos, estava sentada à sua mesa ao lado. Ela apontou para o brinco da jovem garçonete Clara, enquanto falava com uma voz inocente. Esse brinco, ele pertence à minha mãe. Ela sumiu e eu sinto falta dela. A frase atravessou Ricardo como uma faca. Ele gelou. Na mente dele, a imagem da mulher que ele sempre acreditou estar morta imediatamente surgiu. Os olhos de Clara se alargaram. Ela olhou rápido para o garoto e depois para Ricardo, consciente do peso das palavras que acabara de ouvir. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável. O garoto olhou para Clara com admiração, mas a tensão entre os três era esmagadora. Um aperto no peito de Ricardo o fez se questionar. Como isso pode ser? O brinco? A mãe desse menino? Clara! Poderia ser? Ele tentava não pensar em sua própria culpa, que havia passado anos lhe atormentando, como um fantasma em sua mansão vazia. Clara, percebendo o olhar intensamente fixo de Ricardo, ficou nervosa. Ela se lembrou de sua infância, sozinha, sem a figura materna que a deixara com um vazio profundo. Os traumas de sua vida tomaram conta de seus pensamentos. Dias em que olhava para o céu e perguntava onde estava sua mãe. Noites em que os soluços a mantinham acordada. O brinco, um desenho de uma pequena estrela, era tudo que lhe restara. Ricardo, por outro lado, se lembrou de momentos obscuros de seu passado, que ele preferia manter enterrados. O que acontecera com a mulher que ele amou? Como ele poderia ter perdido contato com algo tão precioso? As respostas pareciam agora penduradas sobre ele, como uma espinha dorsal de um mistério muito maior. Enquanto ele tentava juntar as peças, o clima na lanchonete mudava. As conversas ao fundo ficavam distantes. Ele soube que não poderia ignorar o que estava acontecendo. Clara era mais do que uma garçonete. Ela poderia ser a chave para desvelar um segredo enterrado por anos. Uma força misteriosa parecia se mover nas sombras, como as brumas que cobriam o amanhecer. A princípio, o impulso de fugir era forte, mas agora, olhando para o desespero nos olhos de Clara, algo lhe dizia que poderia ser sua chance de redimir o passado. E se eu ajudar essa garota? O que poderia acontecer? Sua mente girava. Ele sentia que estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo não sabia como agir. O olhar da criança e o brinco brilhante que refletia a luz da lanchonete o prenderam em um turbilhão de emoções. Ele respirou fundo, mas o ar pareceu faltar. Aquela menininha tinha tocado em algo profundo. Ele queria perguntar mais, mas as palavras não saíam. O silêncio entre eles parecia se estender, como se o tempo estivesse estancado. Então, de repente, a porta da lanchonete se abriu com um estrondo. Um homem alto, encapuzado, entrou. O barulho dos talheres e das conversas baixou para um murmúrio desinteressado. Todos os olhos se voltaram para ele e a atmosfera mudou. A tensão se tornou palpável. "Ricardo!" o homem gritou. E a voz era rouca, quase como um eco de um pesadelo. Ricardo ficou paralisado. Ele conhecia aquela voz. "Você tem o que pertence a mim. Traga de volta o que me tiraram." O coração de Ricardo disparou. Ele tinha visto aquele homem antes, em fotografias antigas, em notícias sobre trapaças e segredos familiares que preferia esquecer. Um retrato do passado que o condenava. Ele engoliu em seco, lembrando-se do porquê da sua reclusão. O medo, a culpa, tudo o que ele acreditou ter enterrado retornou com força. Clara, percebendo o tumulto, franziu a testa. O garoto ao seu lado sequer tinha se movido. O resto da lanchonete murmurava em ansiedade, cada um tentando entender o que estava acontecendo. O homem encapuzado se aproximou da mesa de Ricardo, o olhar fixo e ameaçador como uma sombra. "Você sabe onde ela está. O brinco dela, seu maldito, o que você fez?" Ele parecia fora de si, os olhos brilhando de raiva. A cabeça de Ricardo rodava. O brinco que a criança afirmou ser de sua mãe. Algo estava se desenrolando diante dele, camadas de verdades ocultas. Ele tinha certeza de que aquela mulher era um pedaço do seu passado, alguém que havia se perdido. Mas e se esse homem estivesse certo? E se ele tivesse, de alguma forma, causado a perda de Clara? "Eu não sei do que você está falando", Ricardo disse, mas a voz estava tremendo. O homem riu, uma risada fria que cortou o ar. "Um dia você terá que enfrentar o que fez. E não estou sozinho. Vou fazê-lo pagar. Você não pode escapar." Ele gesticulou para a garçonete. "E você, sua insolente, merece saber a verdade sobre sua mãe. Ele não é apenas um homem rico, é o homem que destruiu a sua vida." Ricardo ficou paralisado. Clara empalideceu enquanto o garoto ao seu lado se levantou, os olhos arregalados. A revelação pairou no ar, densa e assustadora. Ele não sabia o que fazer. Seu corpo parecia pesado e o tempo parecia correr devagar. O que significava tudo aquilo? O olhar de Clara, agora carregado de confusão e dor, rasgou sua alma. No meio do caos, a lanchonete que antes era um refúgio se tornara um palco de destruição emocional. Estrondos de pratos quebrando ao chão ecoaram como batidas de um tambor fúnebre. As conversas viraram gritos e as mesas começaram a ser empurradas por um pânico irrefreável. E antes que alguém pudesse agir, o encapuzado disparou ao abrir a porta, seu olhar penetrante nunca deixando Ricardo. Ele desapareceu na noite, levando consigo um clima de mistério e a promessa de problemas futuros. O silêncio depois da tempestade foi ensurdecedor. Ricardo, sem saber o que havia acontecido ou as verdades envolvidas, se virou para Clara. Olhos arregalados, o coração a mil, prontos para descobrir o que aquele encontro significava. As perguntas dançavam em suas mentes, mas uma certeza se instalou. Nada seria como antes. Ricardo, sem saber para onde olhar, fixou os olhos em Clara.
Ela estava pálida, como se o mundo tivesse desabado ao redor dela. O peso das palavras do homem encapuzado ainda pairava no ar, como fumaça após uma explosão. Mas antes que ele pudesse dizer algo, o garoto ao lado de Clara, ainda atônito, começou a chorar. Era um choro silencioso, mas que explodia um desespero profundo. Clara se agachou e o abraçou, tentando confortá-lo, mas seu olhar estava perdido. "O que está acontecendo?" perguntou ela, sua voz trêmula, mas num tom de urgência. O silêncio na lanchonete era ensurdecedor. Todo mundo aguardava por uma resposta. Ricardo sentiu o coração acelerar. Ele sabia que tinha que agir, mas as palavras lhe escapavam. Todo o seu mundo estava virando de cabeça para baixo. O homem que o enfrentara, o espectro do passado, poderia desenterrar verdades que ele tanto tentara enterrar. Mas Clara precisava de algo, alguma resposta, alguma verdade. Ele se levantou, quase sem perceber, como se o corpo estivesse movendo-se de forma independente. "Clara, eu não sei o que aconteceu, mas preciso que você me conte mais sobre sua mãe. Por favor, pode me ajudar?" O desespero no olhar dele fez com que Clara hesitasse. As lágrimas ainda escorriam em seu rosto, mas havia uma centelha de determinação que começava a brilhar. "É só um brinco, Ricardo. Apenas um brinco e a minha mãe." A voz dela era um misto de raiva e tristeza, levantando um punho como se estivesse pronta para lutar. "Você tem que me dizer a verdade. Você sabe algo que não me contou." Ele sentiu a pressão crescer, como um gás prestes a explodir. E então, sem aviso, o telefone da garçonete vibrou em cima da mesa. Clara olhou para a tela e sua expressão mudou imediatamente. "O que é isso? Mais um mistério?" "É da minha avó", ela murmurou, mas não parecia animada. Com dedos tremendo, atendeu a chamada. "Alô?" Um acento pesado na lanchonete fez todos voltarem a atenção para ela. O rosto de Clara se contorceu em uma mistura de confusão e medo. "O quê? Você está brincando?" O murmúrio da lanchonete se espalhou como um incêndio. O garoto estendeu a mão, buscando conforto, mas Clara parecia congelar. O mundo ao redor de Ricardo desapareceu. Ele mal escutava o que Clara falava. E então, ela soltou um grito que ecoou no ar. "Você não pode estar sério. Você está me dizendo que ela..." Clara se virou para Ricardo. A expressão de quem havia descoberto um novo terror. "Ela está viva. Minha mãe está viva." Ricardo sentiu a gravidade da revelação. A confusão tomou conta não apenas dele, mas da lanchonete toda. "Como assim? Clara, o que você quer dizer?" Ele não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. "Você conhece alguém que pode me ajudar a encontrá-la?" A voz de Clara estava mais firme, mas o medo ainda pulsava em seus olhos. O garoto, que até então estava em segundo plano, virou-se, o olhar agora focado e determinado. Contudo, algo sombrio passou entre eles. Uma tensão diferente. Algo que Ricardo não compreendeu naquele momento. Eu não sei o que fazer", gritou ele, quase se perdendo nas emoções. Mas, e naquele instante, a porta da lanchonete se abriu novamente. O mesmo homem encapuzado estava de volta, e não vinha sozinho. "Eu disse que você não poderia escapar." Ele arrastava uma mulher, com cabelos desgrenhados e um olhar de desespero. Foi um momento congelante, um choque no coração de quem estava ali. "Não!" Clara gritou, reconhecendo a mulher. "Mãe?" O tempo parou e todos os olhares se voltaram para aquele encontro, esperando que um mistério estivesse prestes a ser desvendado, mas com um novo horror tomando forma. "Ela não é quem você pensa, Clara." A voz do encapuzado cortou o caos. O que ele acabara de dizer fez o clima
pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar novamente. No meio da agitação, Clara olhou para Ricardo, uma pergunta sem resposta nos olhos. O que tudo aquilo significava? As peças estavam se movendo, segredos obscuros a caminho da superfície. O que mais estava oculto por trás daquele encontro improvável? A verdade parecia ainda mais distante enquanto uma nova sombra se aproximava. Clara ficou paralisada. O rosto da mulher, arrastada pelo encapuzado, parecia uma sombra do que uma vez foi. Os cabelos desgrenhados e a expressão de desespero a fez sentir um nó na garganta. Mãe? A lanchonete explodiu em murmúrios ansiosos. Assentos se moveram. O garoto, que estava ao lado dela, se encolheu como se tivesse sido atingido por um raio. Ricardo sentiu seu coração acelerar, mas o olhar aterrorizado de Clara prendeu seu foco. Ela não é quem você pensa, Clara. O homem gritou novamente, sua voz ecoando como um trovão. Você não sabe o que realmente aconteceu. Ricardo deu um passo à frente, sem saber o que fazer. O tempo parecia estar paralisado, cada batida de seu coração ecoando em seus ouvidos. Ele nunca se sentiu tão impotente. O que está acontecendo? Quem é essa mulher? A mulher se virou levemente, e Ricardo prendeu a respiração ao notar os olhos de Clara refletindo algo mais do que confusão. Havia uma fraqueza ali, uma incerteza, como se os alicerces de sua realidade estivessem desmoronando. Mãe, Clara sussurrou quase sem voz. Calem-se! O homem se virou, gesticulando com raiva. Você não pode saber a verdade, não agora! Ele puxou a mulher com mais força, mas ela não se moveu. Ricardo começou a perceber que havia mais ao redor daquela mulher do que ele supunha. Espere! O que você está escondendo? A urgência na voz de Ricardo subiu, e ele sentiu o peso de todos os olhos da lanchonete voltados para ele e o encapuzado. Um manto de tensão cobria o ambiente, como um sussurro em um lugar cheio de gritos. Eu não sei. A mulher começou a falar em meio a um choro contido. Clara, você não pode me levar para lá. Não agora. As palavras saíram de sua boca como um sussurro doloroso. Eu sou a razão de todo esse caos. Calma, mãe. Você está aqui. Vamos sair daqui. Clara interrompeu, os olhos ardendo de lágrimas. Mas a mulher balançou a cabeça, desesperada, e então, em um movimento abrupto, o encapuzado puxou algo do seu casaco. Era um objeto metálico, brilhante como uma estrela. Ricardo respondeu instintivamente, dando um passo para a frente. Pare! O que você vai fazer? Mas transpareceu um sorriso cruel no rosto do homem, e em um segundo que se eternizou, ele apontou o objeto para a mulher. Você vai enfrentar sua própria verdade, e Clara deve saber a verdade sobre você. O som de um disparo cortou o ar, fazendo com que o coração de cada uma ali zumbisse. O tempo parou, e tudo pareceu se desintegrar em um eco de dor. A mulher tombou, e a expressão de Clara se transformou em horror e negação. Mãe! Ela correu, mas tudo parecia ocorrer em câmera lenta, como se o mundo tivesse virado de ponta cabeça. O homem começou a recuar, mas não antes de soltar essas palavras. Agora, você finalmente sabe quem você realmente é, Clara. Sem esconderijos e sem mentiras. Ricardo mal podia processar o que acabara de acontecer. O calor do momento o envolveu, e ele se sentiu como se estivesse em um pesadelo. O que poderia ter sido uma chance de redenção se tornara uma cena de tragédia. Ele se virou para Clara, que estava encolhida no chão, os olhos lacrimejando. O garoto a seu lado também estava em choque. O pânico começou a tomar conta da lanchonete.
Mas Ricardo mal ouvia. Tudo o que ele sentia era como se o chão tivesse se desfazendo sob seus pés. Clara! Ele se ajoelhou ao lado dela. Por favor, me diga que você está bem. Mas os olhos dela estavam vazios, como se ela estivesse presa em um abismo de revelações. As peças do quebra-cabeça estavam se montando, mas Ricardo não queria acreditar. Clara, me escute! Eu não posso! Ela gritou, com a dor formando um nó em sua garganta. O mundo estava desmoronando e tudo o que ele queria era entender. Mas afinal, o que sabia? A verdade estava agora mais distante do que nunca. O homem havia desaparecido na noite. Mas suas palavras ficaram ecoando no ar, sem mentiras. O que isso significava? O brinco brilhante, a promessa de uma história. Tudo se transformou em uma nova realidade. O que mais estava escondido naquele passado opaco? O que mais poderia ser revelado que mudaria tudo? A lanchonete estava cheia de murmúrios, mas Ricardo não ouvia. Ele sabia que dali para frente nada seria como antes. E o futuro parecia tão incerto quanto o passado que agora se erguia na escuridão. Era hora de enfrentar a verdade, qualquer que fosse o custo. Clara permaneceu paralisada. O grito "Mãe!" escapando de seus lábios como se a vida tivesse saído de seu corpo. O impacto da informação à sua frente a derrubou. O que ela tinha apenas começado a compreender agora parecia escorregar por entre seus dedos. Ricardo estava ao seu lado, e o medo consumia também, mas pela primeira vez ele sentiu um frio no estômago. O olhar da mulher era distante, aterrorizante, como se ela estivesse presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. O som da sirene ao longe ressoou como um aviso, aumentando a tensão já insuportável no ar. O que era real? O que estava acontecendo? Mas então uma tristeza profunda começou a se formar no coração de Clara. As memórias sobre sua mãe, sobre o calor de um abraço, tudo parecia uma ilusão. E tudo isso se esvaía. À medida que seus pensamentos giravam mais rápido, o encapuzado a encarava com um sorriso cruel. Algo que parecia terrivelmente satisfeito com o desfecho daquela tragédia. Ele se virou lentamente, como se estivesse exercitando seu poder sobre a situação. É agora? Ele perguntou, a voz dele cortando o silêncio como uma faca. Você ainda quer saber a verdade, Clara? A presença do homem parecia intensificar a dor de todos na lanchonete, que assistiam em choque. O murmúrio cresceu e se transformou em gritos espalhados, a incerteza pairando como uma névoa, como se o tempo tivesse parado. As conversas que antes preenchiam o ambiente agora eram sussurros nervosos, e todos os olhos estavam fixos na cena. Pare! O que você quer dela? Ricardo gritou, mas a raiva que sentia era uma fração do que experimentava dentro de si. Ele nunca se sentiu tão impotente. A mulher naquele estado parece mais um fantasma do que uma pessoa real. Havia uma tristeza profunda em seus olhos que não combinava com a figura desacreditada que ela se tornara. O encapuzado deu um passo à frente, levando a atenção para ele como se puxasse a cortina de um show macabro. Você não sabe o quanto sua mãe teve que lutar. Todo esse tempo, Clara. Você foi parte de um jogo muito maior. Ele lançou um olhar ameaçador e continuou. Você ainda pode descobrir. E sua amiga aqui? Ela tem um papel no que está por vir.
As palavras dele cortaram Clara como uma lâmina afiada. Amiga! Ela se virou para Ricardo, os olhos cheios de perguntas não respondidas. O que isso significa, Ricardo? O que ele sabe sobre nós? A incerteza e o desespero estampados em seu rosto. O silêncio ao redor era ensurdecedor. As pessoas se moviam, mas tudo que Ricardo via era claro. O tempo parecia esticar, cada segundo se transformando em um minuto. Foi então que um barulho ensurdecedor ecoou pela lanchonete. A porta foi arrombada e uma equipe de policiais irrompeu no local. O caos tomou conta e o clima de tensão se transformou em completa confusão. Põe as mãos para cima! Todos vocês! Gritou um dos policiais. E ao mesmo tempo, um grito ensurdecedor chamou a atenção de todos. Ricardo virou-se em direção à mulher, agora com mais liberdade para se mover. Ela estava se levantando lentamente. Com um brilho intenso nos olhos, ela gritou: Não! Você não pode fazer isso! Clara, se você souber a verdade, tudo acaba. O que você acha que é a sua vida? O choque nas palavras da mulher cortou o ar. Clara mal conseguia respirar. A mulher, pouco a pouco, começou a se liberar do encapuzado. Os laços se desfazendo aos poucos. O verdadeiro rosto dela apareceu. Uma imagem familiar que despedaçou o coração de Clara. Mãe, você está viva? Mas a mulher não parecia tão radiante. E antes que ela pudesse responder, o encapuzado a arrastou de volta, segurando-a fortemente, e gritou: Cale-se, você pode destruir tudo! Rápido, antes que eles cheguem! Era um momento de pura adrenalina. E com um movimento rápido, a mulher puxou uma arma que tinha escondido. Uma arma! O ambiente cresceu em agitação, os policiais gritando ordens, enquanto todos buscavam abrigo. Mas algo no olhar dela se transformou. O desespero deu lugar à determinação. Eu não vou deixar que isso aconteça outra vez. E antes que qualquer um pudesse reagir, o disparo ecoou novamente na lanchonete. Platas quebraram, copos se estilhaçaram, mas a cena final que se desenrolava diante de Ricardo era uma mistura de absolutamente tudo. Clara estava em choque, seu corpo paralisado, enquanto sua mente tentava assimilar a realidade. E naquele instante, viu a expressão da mãe mudar. O que estava acontecendo entre elas? O que ela estava prestes a revelar? Havia uma conexão, um fio tênue que ligava suas almas nesta tragédia. Ricardo sabia que tudo aquilo mudaria sua vida para sempre. E no auge daquele caos, sentiu que todas as verdades, os segredos e as mentiras estavam prestes a se desdobrar de uma maneira que ele nunca imaginei. A conexão que sempre buscou era mais profunda e mais complexa do que podia compreender. A única verdade é que nada é o que parece, exclamou a mulher, e o entendimento começou a se formar. E logo, tudo isso sequer importaria. O que importava de verdade se tornaria ainda mais confuso quando o destino se entrelaçasse de maneira inesperada e as consequências de cada ação ecoassem nas vidas deles para sempre. Clara permaneceu paralisada, o grito "Mãe!" escapando de seus lábios como se a vida tivesse saído de seu corpo. O impacto da informação à sua frente a derrubou. O que ela tinha apenas começado a compreender, agora parecia escorregar por entre seus dedos. Ricardo estava ao seu lado. E o medo o consumia também, mas pela primeira vez ele sentiu um frio no estômago. O olhar da mulher era distante, aterrorizante, como se ela estivesse presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar.
A sirene ao longe ressoou, aumentando a tensão já insuportável no ar. O que era real? O que estava acontecendo? Mas então uma tristeza profunda começou a se formar no coração de Clara. As memórias sobre sua mãe, sobre o calor de um abraço, tudo parecia uma ilusão. E tudo isso se esvaía. À medida que seus pensamentos giravam mais rápido, o encapuzado a encarava com um sorriso cruel, algo que parecia terrivelmente satisfeito com o desfecho daquela tragédia. Ele se virou lentamente, como se estivesse exercitando seu poder sobre a situação. E agora? Ele perguntou, a voz dele cortando o silêncio como uma faca. Você ainda quer saber a verdade, Clara? O choque nas palavras da mulher cortou o ar. Clara mal conseguia respirar. A mulher, naquele estado, parecia mais um fantasma do que uma pessoa real. Havia uma tristeza profunda nos seus olhos que não combinava com a figura desacreditada que ela se tornara. O encapuzado deu um passo à frente, levando a atenção para ele, como se puxasse a cortina de um show macabro. Você não sabe o quanto sua mãe teve que lutar. Todo esse tempo, Clara. Você foi parte de um jogo muito maior. Ele lançou um olhar ameaçador e continuou. Você ainda pode descobrir. E sua amiga aqui, ela tem um papel no que está por vir. As palavras dele cortaram Clara como uma lâmina afiada. Amiga? Ela se virou para Ricardo, os olhos cheios de perguntas não respondidas. O que isso significa, Ricardo? O que ele sabe sobre nós? A incerteza e o desespero estampados em seu rosto. O silêncio ao redor era ensurdecedor. As pessoas se moviam, mas tudo o que Ricardo via era Clara. O tempo parecia esticar, cada segundo se transformando em 1 minuto. Foi então que um barulho ensurdecedor ecoou pela lanchonete. A porta foi arrombada e uma equipe de policiais irrompeu no local. O caos tomou conta e o clima de tensão se transformou em completa confusão. Põe as mãos para cima, todos vocês! Gritou um dos policiais. E, ao mesmo tempo, um grito ensurdecedor chamou a atenção de todos. Ricardo virou-se em direção à mulher, agora com mais liberdade para se mover. Ela estava se levantando lentamente. Com um brilho intenso nos olhos, ela gritou. Não, você não pode fazer isso. Clara, se você souber a verdade, tudo acaba. O que você acha que é a sua vida? O choque nas palavras da mulher cortou o ar. Clara mal conseguia respirar. A mulher, pouco a pouco, começou a se liberar do encapuzado, os laços se desfazendo aos poucos. O verdadeiro rosto dela apareceu, uma imagem familiar que despedaçou o coração de Clara. Mãe, você está viva! Mas a mulher não parecia tão radiante. E antes que ela pudesse responder, o encapuzado a arrastou de volta, segurando-a fortemente, e gritou: Cale-se! Você pode destruir tudo! Rápido, antes que eles cheguem! Era um momento de pura adrenalina. E então, em um movimento abrupto, a mulher puxou uma arma que tinha escondido. Uma arma! O ambiente cresceu em agitação. Os policiais gritando ordens, enquanto todos buscavam abrigo. Mas algo no olhar dela se transformou. O desespero deu lugar à determinação. Eu não vou deixar que isso aconteça outra vez. E antes que qualquer um pudesse reagir, o disparo ecoou novamente na lanchonete. Nesse exato momento, um zumbido cortou o ar e Clara piscou em confusão. O que era aquilo?
Era como se o espaço ao redor dela estivesse mudando, distorcendo. E então tudo foi envolto em uma luz ofuscante. Quando a luz se dissipou, Clara se viu em um lugar diferente. A lanchonete havia desaparecido. O brilho da arma vista no passado em sua mão agora estava lentamente se desvanecendo em pixels, como se todo o acontecimento tivesse sido apenas uma simulação. Uma voz ressoou. Bem-vinda ao verdadeiro mundo, Clara. Era uma mulher com uma aparência familiar, mas de uma outra era. Você não sabia que era parte de um projeto muito maior? Eles estão vindo atrás de você, mas você tem que entender quem você realmente é. Clara olhou para a mulher. As memórias começaram a retornar, fragmentadas, turbulentas. Quem sou eu? O que você quer dizer com isso? E em um clique, uma tela se abriu ao lado delas. Ela viu todos os eventos da lanchonete. Cada gesto, cada grito gravados. E à medida que as imagens se desenrolavam, Clara testemunhou a verdade. Cada mentira que tinha sido contada, cada segredo guardado, e de repente ficou claro. Ricardo, isso tudo era uma armadilha. Ela encarou a mulher, ainda confusa, mas algo dentro dela mudara. O que você quer de mim? O que eu sou para você? Mas a mulher virou-se, levando a mão à cabeça e dizendo: você é a chave, a única chave que pode salvar aqueles que estão em perigo. Com cada palavra, o pânico se formou em Clara, e no fundo, ela já começava a entender que o que acreditava saber não passava de uma ilusão. Ela tinha que decidir. A verdade era mais perigosa do que qualquer arma, e agora não havia mais como voltar atrás. Clara permaneceu paralisada, o grito "Mãe!" escapando de seus lábios como se a vida tivesse saído de seu corpo. O impacto da informação à sua frente a derrubou. O que ela tinha apenas começado a compreender agora parecia escorregar por entre seus dedos. Ricardo estava ao seu lado e o medo o consumia também. Mas pela primeira vez ele sentiu um frio no estômago. O olhar da mulher era distante, aterrorizante, como se estivesse presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Enquanto a atmosfera ao redor dele se tornava pesada, Clara sentiu um calafrio subindo pela espinha. A mulher que dizia ser sua mãe, a pessoa que um dia ela sonhou reencontrar, estava ali, mas não parecia nem um pouco disposta a abraçá-la ou a dar-lhe qualquer conforto. A sirene ao longe ressoou, aumentando a tensão já insuportável no ar. O que era real? O que estava acontecendo? Mas então uma tristeza profunda começou a se formar no coração de Clara. As memórias sobre sua mãe, sobre o calor de um abraço, tudo parecia uma ilusão. E esse sonho agora se transformava em um pesadelo. Clara, a mulher começou, sua voz trêmula, mas ainda poderosa. Você precisa entender que a verdade está longe de ser simples. Mas antes que pudesse continuar, a realidade ao redor começou a oscilar de novo. Algo parecia estar se partindo. Clara sentiu um forte puxão no estômago, e a luz em torno deles começou a desfocar. E então, tudo mudou. Num lampejo, Clara se viu em um deserto. Um campo cheio de espinhos e sombras. A presença de sua mãe cada vez mais distante. Agora você vê, Clara. A voz da mulher ecoou, mas não tinha o mesmo tom de pânico. Era agora sinistra, quase vitoriosa. Você não tem ideia do que eu realmente sou. Clara olhou para trás e o desespero subiu na garganta. O que você quer dizer com isso? A mulher deu um passo à frente e algo pareceu brilhar em seus olhos. Eu não sou apenas sua mãe, eu sou a razão por trás de tudo. Mesmo nesse lugar, a verdade que você buscava não é apenas a sua história,
mas a de algo muito maior. Ricardo, que estava estagnado, começou a entender. Clara, isso não pode ser verdade. O que você está dizendo? Seu olhar era confuso, pulsando entre esperança e desespero. Não é o que parece, Ricardo. A mulher gritou, sua voz se elevando, cortando o ar. Eu sou parte de algo muito maior. E se ela souber a verdade sobre suas origens, tudo acabará. Antes que Clara pudesse processar as palavras, um brilho intenso surgiu diante dela. E ela se viu cercada por imagens fragmentadas de vidas passadas, memórias de outras pessoas, visões de eventos que nunca soubera. Cada uma das visões era uma faceta, e entre elas, Clara viu uma versão dela mesma, mas não como a jovem que conhecia. Era uma mulher poderosa, com um brilho feroz nos olhos, envolta em uma aura de mistério. Eu sou você, sussurrou a mulher que dizia ser sua mãe. Uma verdade inquietante se formando. Você, Clara, é a chave para tudo isso. Eles estão atrás de você porque têm medo. Você pode alterar o curso da história. O pânico tomou conta de Clara, enquanto tudo ao seu redor começava a desmoronar. Como assim? O que você está me dizendo? Que tenho que fazer? É a única opção, gritou a mulher. Mas não havia desespero em seu olhar. Havia um tipo de expectativa. Use isso, Clara. O que você descobriu é uma arma, uma verdade do passado que pode moldar o futuro. Mas então, como em um filme de terror, um clarão cortou a escuridão. E uma figura de armadura irrompeu entre eles, enormes e imponentes. É hora de escolher um lado, Clara, rugiu, ecoando com uma voz que não era humana. Ricardo se virou, os olhos arregalados. Ali está ela, a escolhida, mas não deixaremos que você a leve. O estrondo da armadura balançava a terra ao redor, a tensão estourando. Clara ficou paralisada, um novo terror a envolvendo. O que está acontecendo? O que você quer de mim? Ela sentiu o mundo desmoronando novamente, a linha entre sonho e realidade se quebrando. Ela tinha que decidir: confiar naquela mulher que afirmava ser sua mãe ou lutar contra as sombras que agora ameaçavam engoli-la. E enquanto as chuvas da confusão começavam a cair, a única certeza era que nada, absolutamente nada, seria como antes. E a escolha dela mudaria tudo. Clara permaneceu paralisada. O grito "mãe" escapar de seus lábios como se a vida tivesse saído de seu corpo. O impacto da informação à sua frente a derrubou. O que ela tinha apenas começado a compreender agora parecia escorregar por entre seus dedos. Ricardo estava ao seu lado e o medo o consumia também, mas pela primeira vez ele sentiu um frio no estômago. O olhar da mulher era distante, aterrorizante, como se estivesse presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Enquanto a atmosfera ao redor deles se tornava pesada, Clara sentiu um calafrio subindo pela espinha. A mulher que dizia ser sua mãe estava ali, mas não parecia nem um pouco disposta a abraçá-la ou a dar-lhe qualquer conforto. A sirene ao longe ressoou, aumentando a tensão já insuportável no ar. O que era real? O que estava acontecendo? Mas então uma tristeza profunda começou a se formar no coração de Clara. Memórias da infância e do calor de um abraço agora se tornavam sombras do passado. Clara, a mulher começou, sua voz trêmula, mas ainda poderosa. Você precisa entender que
A verdade está longe de ser simples. Mas antes que pudesse continuar, a realidade ao redor começou a oscilar novamente. Algo parecia estar se partindo. Clara sentiu um forte puxão no estômago e a luz em torno deles começou a desfocar. Ela se viu em um lugar diferente, um deserto árido e sombrio. No fundo, a voz da mulher ecoava insistentemente. Esta não é a nossa realidade! Você tem que lutar para se lembrar. De repente, tudo ao redor se agitou e Clara percebeu que não estava sozinha. Formas sombrias se levantavam do solo, aproximando-se devagar. Eram figuras encapuzadas, os olhos brilhando em um tom vermelho intenso. Clara sentiu o medo se espalhar por seu corpo. Elas estavam lá para levá-la embora, e ela sentia que a resposta para sua pergunta estava prestes a ser revelada. O que realmente estava acontecendo? Então Ricardo gritou: Clara, não se deixe levar! Looked. Sua voz soou como um farol na escuridão. Clara olhou para ele. Suas mãos tremiam de nervoso. Mas como? E foi então que a mulher se adiantou, seu olhar feroz. Você tem o poder dentro de si. Você é a resposta que eles temem. Naquele momento, uma onda de energia a atravessou. As figuras sombrias começaram a hesitar, recuando um pouco. Mas algo no olhar da mulher estava errado. Algo que Clara não conseguiu entender. Minhas queridas sombras, começou a mulher com um sorriso maligno. É hora de confirmar o que todos já sabem. Clara, você não é apenas a chave. Você é a mais poderosa. E eu sou a única que pode guiá-la. Clara piscou em confusão, a dúvida invadindo seu coração. O que você quer dizer? Eu sou poderosa! Uma risa ecoou ao redor, e as sombras pareciam se agitar de expectativa. Sim, Clara! É o que todos queriam que você ignorasse. Você é o resultado de um experimento, e a única razão pela qual você nunca soube é porque eu mantive você segura. Aquilo a atingiu como um soco no estômago. Experimento? O que você está falando? O choque era palpável em sua voz. A verdade que ela pensava ter encontrado agora parecia um labirinto de mentiras. Você foi criada para ser a salvadora, Clara. Os seus poderes vão além do que você pode imaginar. Mas você foi presa para esquecer e se tornar uma marionete. E agora? É hora de você lutar por aquilo que realmente é. A mulher sorriu, mas era um sorriso que mudava tudo. Um sorriso que Clara não pôde suportar. Não! Eu não quero saber disso. O desespero inflou dentro dela. Mas enquanto falava, as sombras se aproximavam, como se soubessem que o momento da verdade estava perto de se revelar. Todas as perguntas, todas as incertezas se aglomeravam em sua cabeça. Com um movimento rápido, Ricardo puxou Clara para mais perto dele. Clara, não estou acreditando nisso. Você não pode confiar nela. Mas a mulher continuou. Ela tem que compreender que os laços que aprendem são mais complexos do que você imagina. E eu não sou sua inimiga. Sou sua mãe. E fiz isso para que você pudesse ser livre. Então a verdade desmoronou. E uma sombra estrondosa se ergueu. E as sombras recuaram horrorizadas. Era um rugido de liberdade. Um eco de algo que Clara nunca soubera. Então, você vai ter que decidir, Clara! A mulher gritou em meio ao caos. Apenas um passo à frente e tudo mudaria. E com isso, Clara sabia que em um instante, tudo o que acreditava saber estava prestes a se desvanecer. A escolha que ela fazia voltaria a afetar não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. E então a escuridão se fechou,
como se um portal se abrisse em suas entranhas, e no silêncio profundo, uma nova realidade começou a se formar. E a escolha dela alteraria tudo, mas poderia custar mais do que ela era capaz de imaginar. Clara permaneceu paralisada, o grito "mãe" escapando de seus lábios como se a vida tivesse saído de seu corpo. O impacto da informação à sua frente a derrubou. O que ela tinha apenas começado a compreender agora parecia escorregar por entre seus dedos. Ricardo estava ao seu lado, e o medo o consumia também. Mas pela primeira vez, ele sentiu um frio no estômago. O olhar da mulher era distante, aterrorizante, como se estivesse presa em um pesadelo, do qual não conseguia acordar. Enquanto a atmosfera ao redor dele se tornava pesada, Clara sentiu um calafrio subindo pela espinha. A mulher que dizia ser sua mãe estava ali, mas não parecia disposta a abraçá-la ou a dar-lhe qualquer conforto. A sirene ao longe ressoou, aumentando a tensão já insuportável no ar. O que era real? O que estava acontecendo? Uma tristeza profunda começou a se formar no coração de Clara. Memórias da infância e do calor de um abraço agora se tornavam sombras do passado. Clara, a mulher começou, sua voz trêmula, mas ainda poderosa. Você precisa entender que a verdade está longe de ser simples. Mas antes que pudesse continuar, a realidade ao redor começou a oscilar novamente. Algo parecia estar se partindo. Clara sentiu um forte puxão no estômago, e a luz em torno deles começou a desfocar. Ela se viu em um lugar diferente, um deserto árido e sombrio. No fundo, a voz da mulher ecoava insistentemente. Esta não é a nossa realidade. Você tem que lutar para se lembrar. De repente, tudo ao redor se agitou, e Clara percebeu que não estava sozinha. Formas sombrias se levantavam do solo, aproximando-se devagar. Eram figuras encapuzadas, os olhos brilhando em um tom vermelho intenso. Clara sentiu o medo se espalhar por seu corpo. Elas estavam ali para levá-la embora, e ela sentia que a resposta para sua pergunta estava prestes a ser revelada. O que realmente estava acontecendo? Então Ricardo gritou: Clara, não se deixe levar! Lute! Sua voz soou como um farol na escuridão. Clara olhou para ele. Suas mãos tremiam de nervoso. Mas, como? E foi então que a mulher se adiantou. Seu olhar feroz. Você tem o poder dentro de si. Você é a resposta que eles temem. Naquele momento, uma onda de energia atravessou. As figuras sombrias começaram a hesitar, recuando um pouco, mas algo no olhar da mulher estava errado. Algo que Clara não conseguiu entender. Minhas queridas sombras, começou a mulher com um sorriso maligno. É hora de confirmar o que todos já sabem. Clara, você não é apenas a chave. Você é a mais poderosa. E eu sou a única que pode guiá-la. Clara piscou em confusão, a dúvida invadindo seu coração. O que você quer dizer? Eu sou poderosa! Uma risa ecoou ao redor e as sombras pareciam se agitar de expectativa. Sim, Clara, é o que todos queriam que você ignorasse. Você é o resultado de um experimento. E a única razão pela qual você nunca soube é porque eu mantive você segura. Aquilo a atingiu como um soco no estômago. Experimento? O que você está falando? O choque era palpável em sua voz. A verdade que ela pensava ter encontrado agora parecia um labirinto de mentiras. Você foi criada para ser a salvadora, Clara. Os seus poderes vão além do que você pode imaginar. Mas você foi presa para esquecer e se tornar uma marionete. E agora é hora de você lutar por aquilo que realmente é.
A mulher sorriu, mas era um sorriso que mudava tudo. Um sorriso que Clara não pôde suportar. Não, eu não quero saber disso. O desespero inflou dentro dela. Mas, enquanto falava, as sombras se aproximavam, como se soubessem que o momento da verdade estava perto de se revelar. Todas as perguntas, todas as incertezas se aglomeravam em sua cabeça. Com um movimento rápido, Ricardo puxou Clara para mais perto dele. Clara, não estou acreditando nisso. Você não pode confiar nela. Mas a mulher continuou. Ela tem que compreender que os laços que aprendem são mais complexos do que você imagina. E eu não sou sua inimiga, sou sua mãe. E fiz isso para que você pudesse ser livre. Então a verdade desmoronou. Uma sombra estrondosa se ergueu e as sombras recuaram horrorizadas. Era um rugido de liberdade, um eco de algo que Clara nunca soubera. Então você vai ter que decidir, Clara. A mulher gritou em meio ao caos. Apenas um passo à frente e tudo mudaria. E com isso Clara sabia que, em um instante, tudo o que acreditava saber estava prestes a se desvanecer. Foi quando um brilho intenso atravessou o céu e o chão começou a tremer. Clara olhou para baixo e algo que parecia um portal se abriu sob seus pés. Ela se viu caindo, despencando para uma escuridão total, enquanto gritos distantes pairavam no ar. Mas não eram gritos de medo, eram risos, risos de muitos. Ela pescou à força, tentando entender, quando uma luz ofuscante a envolveu completamente. O vazio se transformou em um ambiente diferente, muito mais luminoso, mas repleto de imagens distorcidas. Pessoas, figuras conhecidas que estavam, na verdade, mortas na sua vida anterior. Como se a realidade estivesse entrelaçada com memórias despedaçadas. Entre elas, Cláudio, seu antigo amigo, e Rosana, sua avó. Eles estão vivos? Um pensamento iluminou sua mente. Quando tudo ficou claro, Clara ouviu um riso familiar. Mas era um riso sombrio, implacável. Surpresa, Clara, eu não desapareci. Estou aqui. A última voz a que ela esperava ouvir. Era a voz de sua irmã, a irmã que ela nunca soube que tinha. E enquanto tudo virava de ponta cabeça, Clara sentiu o chão escorregando sob seus pés, uma vez mais. Agora, ela tinha mais perguntas do que nunca. O poder que ela tinha era uma armadilha, a cada revelação, a cada sombra que se movia ao seu redor. A realidade se tornava mais obscura. E mais uma vez, a única certeza que tinha era que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo, com novas verdades que poderiam consumir não só a ela, mas a todos os que amava. Clara estava paralisada. O caos ao seu redor parecia uma tempestade prestes a desabar, entre sombras se movendo e sussurros de verdades ocultas. "Mãe!" ela gritou, a voz cheia de desespero, tentando atravessar a barreira de sentimentos conflitantes. A mulher à sua frente, que afirmava ser sua mãe, tinha um olhar profundo, enigmático. "Clara, você precisa entender. Tudo isso que você sente é real, mas também é apenas a ponta do iceberg." As sombras estavam cada vez mais próximas e Clara sentiu seu coração disparar. Ela precisava de respostas, não de mais perguntas. Ricardo, ao seu lado, prendeu a respiração. Clara, não confie nela. Não é o que parece. Mas a pressão era intensa e Clara estava dividida. Essa mulher era tudo o que ela havia desejado, mas agora parecia uma estranha. O que realmente estava acontecendo? As sombras giravam, sussurrando como um eco de promessas quebradas. "Escolha, Clara!" a mulher gritou. "Deixe que esse poder venha a você ou você vai sucumbir a eles." E as sombras avançaram, formando um círculo ameaçador.
Com um impulso, Clara fechou os olhos, sentindo a energia pulsando em seu corpo. Ela lembrou-se das memórias que tanto desejava resgatar, das risadas e abraços da infância. E naquele momento, algo mudou. Um poder antigo começou a emergir. Era o que a mulher disse, era seu destino. Quando abriu os olhos, a luz parecia envolvê-la. As sombras hesitaram, recuaram. Isso é só o começo, a mulher sussurrou, confusa diante do poder de Clara. Mas, em vez de desespero, Clara sentiu uma onda de coragem. "No, você não pode mais me manipular!" Clara gritou, a voz firme. O que a mulher não entendia era que ela não estava mais sozinha. Ricardo estava ao seu lado, e o amor e a amizade que compartilhavam eram mais fortes do que qualquer laço de sangue. E então, tudo mudou. A luz começou a se expandir, e as sombras, uma a uma, se desvaneceram, como se a escuridão não pudesse suportar a força que Clara canalizava. "Sinto muito", disse ela, olhando nos olhos da mulher, "mas não posso confiar em você." Com isso, Clara fez um movimento e as sombras foram absorvidas pela luz, caindo como folhas secas no outono. O vazio à sua volta virou um espaço seguro, silencioso. Clara e Ricardo estavam de pé, ofegantes, mas aliviados. A mulher, agora, estava sozinha. Seu olhar já não era de raiva, mas de admiração misturada à dor. "Você obteve o que queria, mas a luta está longe de acabar." Ricardo aperta a mão de Clara. "Nós conseguimos. Está tudo bem agora. Eu estou aqui." Clara olhou para ele e, pela primeira vez, viu uma parceria inquebrável. Um laço que nunca duvidara. "Isso não é o fim, você sabe," a mulher disse, sua voz suave, mas firme. "Há forças muito mais poderosas do que você imagina. Elas não vão desistir de você." Clara assentiu, uma pitada de preocupação se formando em seu peito. Há tanto a descobrir, tantos tramados que ainda a esperavam. Mas neste momento ela fez uma escolha. Estou pronta para enfrentar o que vier", disse ela, a luz ao seu redor ainda pulsando, forte. E assim, enquanto a névoa da batalha se dissipava, um novo caminho se abria. Mas a jornada estava apenas começando. "Agora, antes de nos separarmos, eu preciso que você faça algo muito importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. E eu quero ver a seção de comentários lotada com suas reações e teorias sobre este final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Obrigado!